Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. É o que diz o evangelista São Mateus ao narrar a paixão de Jesus. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mas, para Jesus Cristo, isto não é novidade. Nós também, mais de uma vez, o abandonamos e fugimos. Não é difícil acontecer esse tipo de situação, sobretudo quando vemos que nosso Senhor Jesus Cristo vai por um caminho, ou manifesta a sua vontade por coisas que não vão muito de acordo com o nosso gosto. É muito fácil acontecer que nós, os discípulos desta hora, também o abandonemos e fujamos. Meus caros, houve um tempo em que a bondade de Deus era evidente pela quantidade de benefícios, de bens e de dons com os quais Ele abençoou a vida dos homens. Quem se dá conta, quem ainda para pensar na quantidade, no volume, no oceano de bênçãos dos quais é objeto? Uma vez que os corações dos homens se endureceram e eles não eram mais capazes de ver, de ler a bondade de Deus no conjunto das coisas criadas, que manifestavam de modo claro o quanto Deus é bom, o quanto Ele ama as coisas que Ele fez, Deus decidiu falar então do seu amor da forma mais extrema, mais eloquente. Deixou o sinal das criaturas, o testemunho das criaturas, para nos falar do seu amor pelo testemunho do sangue do seu Filho derramado na cruz. Esta semana que acabamos de inaugurar, ela não tem como objetivo apenas nos fazer como que exalar algum frêmito de compaixão, de pena por Jesus. Isto seria só metade da obra. O que importa, meus caros irmãos, é que esta não é, para muitos de nós, a primeira Semana Santa. Já passamos por muitas. Em todas elas ouvimos esse testemunho eloquente, pelo qual nosso Senhor não nos falou com palavras a respeito do seu amor, mas nos falou com o seu sangue derramado, e mesmo assim não amamos a Deus. Não o amamos. E como eu não canso de afirmar, o amor de Deus é toda a obra da nossa vida. Toda a obra da nossa vida é conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. E depois tomar parte de sua felicidade na glória eterna.
Se, meu irmão, minha irmã, se nem o sangue de Cristo nos tocar a respeito do extremado amor de Deus, porque vejam bem, se um amigo morre por um outro amigo, se um pai dá a vida por um filho, se uma mãe faz isso, é de certo modo compreensível. Mas o amor de Deus manifesta-se nesse aspecto, de que Ele decidiu dar a vida, e de uma forma violenta, brutal, por seus inimigos. Por seus inimigos. Por aqueles, como me disse alguém, ainda hoje, há pouco tempo eu ouvi dizer que alguém disse, mas ele fez isso porque ele quis, eu não pedi nada. Eu não pedi nada. Eu não pedi. Por que ele foi fazer isso? Eu não pedi. Vejam o que é quando o abismo do amor e da misericórdia se encontra com o abismo da ingratidão e da dureza de coração. Eu não pedi muitas coisas quando eu era uma criança pequena a meus pais. Não pedi. Nem tinha noção da necessidade que eu tinha daquelas coisas que eles fizeram. No entanto, se eu estou vivo, foi exatamente por isso, porque não me pediram e fizeram sem que eu pedisse. Então, esta celebração que comemora a entrada de Cristo, que triunfa, que reina, que vence pela cruz, vejam, várias vezes os judeus quiseram fazer Jesus Cristo rei. Ele recusou todas as vezes. Hoje ele não recusa a homenagem. Hoje ele não recusou. Mais de uma vez quiseram fazer Jesus Cristo rei. Ele recusou todas. Desta vez, quando entra em Jerusalém, ele não recusa. E não recusa para que saibam que ele é rei, como ele vai afirmar a Pôncio Pilatos. Mas é um rei que vai chegar à realeza e à plenitude de sua glória e grandeza pela cruz, não sem ela. Morrendo ele, não matando os outros. Morrendo, não matando os outros. Então, meus queridos, supliquemos a Deus, e teremos aí estes dias, não é? Há uma particular graça para estes dias, que compõe aí esta semana chamada Santa, e que é santa por razões óbvias, que dispensam maiores comentários. Peçamos a Deus, meus queridos, que não tenhamos esse tipo de atitude dos primeiros discípulos que fugiram e o abandonaram quando viram que Jesus já não estava mais parecido com aquele Jesus de sempre.
quando se lhes apresentou num estado de fraqueza, refém de seus inimigos, todos viram e fugiram e abandonaram. Também esta pode ser ou tem sido a nossa tentação, sobretudo quando Deus não responde e não se apresenta diante de nós na grandeza do seu poder, atendendo às opiniões que temos sobre como os fatos devem ser ou não ser. A tentação de abandoná-lo é grande. Ele não está fazendo o que eu quero. Ele não parece com aquele Jesus que eu ouvi falar. E no entanto, meus caros, sabemos que Ele é ontem, hoje e para sempre o mesmo. E que, como diz Santa Teresa d'Ávila, amor se paga com amor. E se o testemunho do Cristo crucificado, se este é sangue que clama pelas chagas de Cristo, não pela boca, mas pelas chagas, não quebrar o nosso coração de pedra, não há remédio para nós. Vocês me desculpem. Se este amor de morte e morte de cruz não for suficiente para quebrar o nosso coração de pedra, porque foi suficiente para quebrar as pedras do Calvário, para provocar um eclipse e um terremoto, para fazer os mortos ressuscitarem, conforme o relato do Santo Evangelho. Mas agora, no nosso tempo, se o anúncio deste amor, feito sacramento na Eucaristia, na Santa Missa, não for suficiente para mover os nossos corações de pedra, então nada mais o será. Não há o que Deus possa fazer no nosso caso. Uma vez que nos foi dado o sangue do Filho de Deus, não sobrou para Deus mais nada a oferecer. Agora importa uma só coisa: que nos preocupemos o quanto antes. Não teremos aqui o resto da eternidade para amar a Deus. O tempo é uma graça escassa e ninguém sabe quanto tempo ainda tem. É bom cuidarmos desta que é a obra da nossa vida. Se um dia alguém escrever lá no meu epitáfio, no seu, na sua pedra tumular, se alguém escrever: ele amou a Deus, ela amou a Deus, não precisa escrever mais nada, absolutamente mais nada. Porque eis aí todo o sentido e toda a grandeza da nossa vida, meus caros irmãos e minhas irmãs. Se não amamos a Deus, estamos fazendo o quê? Qual é a ilusão ou qual é a fraude que escolhemos para nos fazer errar o caminho? Uma vez que o que não é Deus não é nada. Não é nada. Então, quando nesta semana vamos nos abeirar deste oceano que foi a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos um milagre, o milagre é esse, que se quebre este coração de pedra. Porque se o sangue de Cristo,
se sua dolorosa e humilhante morte de cruz não falar nada a nós, não for o remédio para a nossa conversão e emenda de vida, não suscitar em nós ardentes desejos de amar a Deus, então não há mais nada para fazer. Nosso caso não tem solução. Nosso caso não tem solução. Não permita, Deus, que assim suceda conosco, meus senhores e minhas senhoras. Só o fato de estarmos aqui para esta missa, para sermos introduzidos neste domingo de Ramos e da Paixão no mistério da Semana Santa, já é prova de que Deus ainda confia e espera de nós alguma coisa. Outros já não tem mais esta chance. Para muitos esta chance vai se encerrar nas próximas horas. O tempo deles se encerra, se acaba agora, nos próximos instantes ou nas próximas horas. Nós ainda não. Nós ainda temos esta bem-aventurança, esta sorte. Não desperdicemos, senhores. Não sabemos por quanto tempo esta graça durará. E seria bom aquela espécie de precaução e de medo que um dia tomou o coração de Santo Agostinho, que disse: eu tenho medo da graça que passa e não volta. Temo a graça que passa e não volta mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.